Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é o caso. E agora, a partir do terceiro exercício, essa lista 2 começa a ficar interessante. Exercício é um exercício do Enem de 2019. O cara fala assim: o slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas, de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade vale 10 metros vezes segundo elevado a menos 2. O cosseno de 10 graus é 0,98 e o seno de 10 graus é 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Tá bom? Aí ele dá as opções. Então eu já fiz um desenho aqui para adiantar a nossa vida, onde essa figura aqui, essa horizontal, representa a fita na posição original. E essa daqui representa a fita deformada, tá bom? O que eu tenho aqui? Se eu puser aqui a força-peso da atleta, força-peso do atleta, vamos dizer que dá 5 quadradinhos para baixo. Essa força-peso do atleta, ela tem que ser equilibrada pela força de tração, tá bom? Força de tração. Então, essa aqui é a força-peso da atleta, tá? Então, a força de tração vai ter que ter uma componente vertical que equilibre essa força-peso, tá? A força de tração vai aparecer desse lado e desse lado. Isso aqui tem 5 quadradinhos, vai dar 2 quadradinhos e meio. Tá uma coisa aqui. E aqui. Quadradinhos e meio. Ok? O que vai acontecer? Aqui eu vou ter uma força de tração T1 e aqui eu vou ter uma força de tração T2. Como o atleta está bem no meio, T1 e T2 são iguaizinhos, tá? O T1 vai ter uma componente vertical e o T2 também, tá? Então, a componente vertical do T1 vai estar assim. E a componente vertical do T2 assim. De tal forma que essas componentes verticais aqui vão equilibrar a minha força-peso, tá bom? Então, essa daqui é a minha força T1Y e aqui eu tenho a minha força T2Y. Se eu somar T1Y com T2Y, esse valor tem que ser igual a força-peso, tá? E esse ângulozinho aqui, ó, ele fala que é 10 graus. Esse ângulo aqui, ele é 10 graus, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a força-peso, tá bom? Então, a gente vai dizer que a força-peso é a massa da atleta vezes a gravidade, tá? Então, eu vou ter que a força-peso vai ser igual a massa, que ele falou que era 80, vezes a gravidade, que é 10. Então, a força-peso vai ser igual a 800 newtons. Essa é a força-peso. Essa força-peso vai ser igual a 2 vezes a força, a componente vertical da força de tração, tá? Então, vamos dizer que 2 vezes a componente vertical da força de tração, vamos chamar simplesmente de TY, vai ser igualzinho à força-peso, tá? Agora, essa força TY vale T vezes seno do ângulo de 10 graus, tá? Porque como o T2 está em cima da linha, esse T2 e o T2Y também formam um triângulo de forças aí, onde T2 é a hipotenusa e o T2Y é o cateto oposto. Se eu ligar aqui, ó, tá?
através de uma linha, eu ligar daqui para cá, tá certo? Esse ângulo aqui, ele também é um ângulo de 10 graus, tá? Este ângulo também é um ângulo de 10 graus. Então, eu vou ter que, para esse ângulo de 10 graus, o TY é cateto oposto e o T2 é o cateto, a hipotenusa, tá? Então, aqui no lugar do TY, eu vou substituir por T vezes seno de 10 graus. Então, aqui vai ficar 2 vezes T vezes seno de 10 graus é igual ao peso. Então, como é que vai ficar isso? O T vai ficar igual a P dividido por 2 vezes o seno de 10 graus. Colocando os valores, eu vou ter que o T vai ser igual ao P, que a gente calculou, deu 800, dividido por 2 vezes 0,17. Então, eu vou ter que o meu T vai valer 2,4 vezes 10 a terceira newtons, tá bom? Então essa aqui vai ser a minha resposta. Alternativa certa, alternativa D.